Olá, amigos, eu sou Abdon Marinho e este é o nosso quadro Falando de Política. Pois bem, vou tratar hoje dos dois assuntos com que me debrucei. O primeiro, o textão que escrevi para o final de semana, intitulado Dino já pode vir pedir a bênção. E o segundo é sobre a entrevista que dei ao amigo Éden Júnior sobre as eleições de 2022. O título logo do primeiro texto, do textão, é uma alusão àquele tempo em que éramos crianças e que brincávamos de bolinha de gude ou de peão, e que quando alguém ganhava aquelas brincadeiras, saudosas brincadeiras da infância, a gente dizia, vai lá tomar a benção pro teu pai. Ou então o seguinte, dá a mão para levar o bolo. E faço isso o seguinte, tenho lido nos meios de comunicação que o governador, parece-me, que busca abrigo noutra legenda partidária. Já vi isso aí em diversos veículos de comunicação, inclusive veículos de comunicação nacional. E eu digo que é hora de levar o bolo e de vir tomar a bênção, porque quando ele ensaiou de ser candidato lá pelos anos de 2012, começo de 2013, por diversas vezes eu alertei em textos escritos sobre a inconveniência de se ser candidato pelo PCdoB. Dizia eu que era um desgaste muito grande alguém ser candidato, tendo essa carga histórica tão avolumada, tão grande, trazida pelo Partido Comunista do Brasil. Primeiro que nenhum deles é comunista, nenhum deles sabe nem o que é comunismo. E aí você carregar o comunismo nas costas, com seus milhões e milhões de mortos, suas ditaduras das mais sanguinolentas, para mim, sempre me pareceu absurdo. Mas Sua Excelência topou, queria, talvez, derrotar esses paradigmas do anticomunismo, elegeu-se governador, depois reelegeu-se, mas agora procura abrigo noutra legenda. Eu fiquei assim, comentando com meus amigos, eu não disse que isso viria a acontecer. Porque o que acontece, meus amigos, é o seguinte, uma coisa é você ser candidato aqui na província, que ninguém está ligando, eu vejo aí os membros do Partido Comunista, grande parte deles nas suas mansões, nos seus apartamentos de luxo, ou seja, muitos deles que nunca tiveram nada a ver com comunismo. Aliás, não sabem nem o que é comunismo. E até dizem, sou comunista, sim, graças a Deus. Quando o comunismo, todos sabem, é uma doutrina ateísta, materialista. Mas isso é o de menos. O mais grave do momento político que nós estamos vivendo é que o anticomunismo tornou-se o combustível da linha de frente do grupo que hoje está no poder, o bolsonarismo. Então eles falam em combater o comunismo como se estivéssemos lá pelo século passado, pelos anos 20, anos 30, na esteira daqueles movimentos que surgiram na Alemanha, na Itália e outros países. Então, embora não tenha qualquer relevância aqui para a política local, e tanto é que nunca foi determinante essa questão para as eleições de Flávio, embora tenha sido explorado lá em 2013 e menos em 2018, mas quando você entra para o cenário nacional, você vai para uma disputa, que você pretende outras coisas, você tem que defender essa doutrina, é muito complicado. Essa charopada ideológica é muito complicado. É você dar discurso para o adversário. E quando uma eleição é polarizada, tudo conta. Então, entendo eu, já que não falei com ninguém, que o governador busca sair dessa sinuca de bico e ir para um outro partido onde possa, no debate nacional, poder apleitear uma vice-presidência, num outro momento a presidência. O que é complicado com essa história do Partido Comunista. No texto eu até conto a história de forma resumida da história do PCdoB, que até a idade é controvertida, já que dois partidos no âmbito nacional alegam ter sido fundados em 22.
o Cidadania, que primeiro foi PCdoB, depois PCB, depois PPS e agora é Cidadania, que é originário de 22, do antigo Partido Comunista, e o PCdoB, formado pelos dissidentes do PCB, que saíram na esteira do revisionismo histórico dos anos 50, quando os crimes de Stalin foram denunciados na União Soviética por Nikita Khrushchev. E aí eles saíram do partido e, a partir dos anos 60, fundaram um outro partido. Depois veio o golpe militar, todos os partidos foram para a clandestinidade, ficou o bipartidarismo, muitos se abrigaram no MDB, nos movimentos do MDB, e em 85 voltaram à ativa, certo? E aqui no Maranhão, muito ligados, voltaram, muito pragmáticos, voltaram junto com o sarnezismo. E na eleição de 94, todo mundo lembra, o PCdoB estava com Sarney, de onde só saiu lá nos anos 2000, quando os sarnezistas já não queriam mais eles. Mas isso aí é história para garotinha. Então, o que conta neste momento é que ficou complicado para o governador continuar carregando esta bandeira e defendê-la no cenário nacional. Seria um ponto de desgaste que eu acho que ele não queria. E busca abrigo no outro partido. Eu entendo que não é tão simples assim. O PSB, que é o primeiro partido que diz que ele vai, é um partido de base e dificilmente aceita, como no PCdoB, o centralismo democrático, a ordem de cima para baixo. Então, é claro que o PSB jamais negaria a legenda para que ele seja candidato a senador. Mas ele vir, mandar, desmandar, dizer como é que vai ser a política de aliança, eu acho um pouco mais complicado. E aí ele fica naquela situação. Sair também tem um outro inconveniente, que é dar razão a Bolsonaro, que diz que ia varrer o comunismo do Brasil. Aí você sai e, então estava tudo errado, eu que estava certo. Então é aquela situação de você não poder ficar e não ter como sair. Essa sinuca de bico que se encontra o governador. O outro assunto foi que eu fui convidado pelo economista Éden Júnior para dar uma entrevista, que está hoje, inclusive, no blog atual. E você vê como é a política do Maranhão. Nós temos um economista entrevistando um advogado sobre política. É algo assim tão complicado aqui no Maranhão que você se depara com este tipo de situação. Lá eu falo das candidaturas postas, de como vai se dar essa cisão dentro do grupo governista, porque é complicado. O senhor Flávio Dino sabe, e já falei isso em texto anterior, que se a sucessão não for alguém da confiança dele, da estrita confiança dele, o legado dele acaba. De outro lado, tem os queridos adversários que vão batalhar para se eleger. Então, esse imbróglio partidário, junto com essa situação da sucessão, é muito mais complexo do que a gente imagina. Numa outra frente, nós temos a chamada oposição, que ainda não disse como é que vai, nem para onde vai. E a essa altura do campeonato é algo muito complicado. Então, por enquanto, nós só temos duas candidaturas postas, que é a do vice-governador Carlos Brandão e do senador Uefes, ambos dizendo que são do grupo de Flávio Dino, e ambos tendo que se digladiar daqui à frente, daqui a pouco. Não tem como você ter dois candidatos do mesmo lado sem um falar mal do outro. Então, eles vão ter que ir para o enfrentamento. Aliás, muitas das franjas as pessoas ligadas ao senador já começam um jogo até de desmoralização do governador. Basta ver que já tem blogueiro, eu vi ali outro dia, até achei curioso, chamando o Flávio Dino de Coronadino. Não darei crédito a esse tipo de coisa, porque não se dá munição a quem não merece. Mas o quadro político do Maranhão vive esse momento delicado de indefinição. Soube que na segunda-feira o governador vai reunir as lideranças. Eu também não sei qual é o sentido disso, porque ele vai ter que ir para a ruptura com muitas dessas pessoas, ou então dizer, vem comigo ou vai ficar contra mim. E aí os políticos vão fazer seu jogo. Resta saber o poder de fogo que ele vai ter para fazer isso, quando, na verdade,
nem partido, pelo que dizem que quer mudar de partido, ele tem. Faltando pouco mais de 10 meses para desincompatibilização, é um agravo a mais. Então você pode ler o meu texto da semana no nosso site e nas minhas redes sociais. A entrevista está publicada no blog Atual 7, mas eu também publiquei lá no site. E é bem interessante para você se informar. Não leve muito ao pé da letra, trata-se de um advogado falando de política, entrevistado por economista. Então, são, obviamente, pessoas que estão absolutamente fora do ciclo de debate. Então, meus amigos, muito obrigado e fique conosco. Até a próxima.